Olá! Hoje a gente vai bater um papo aqui com a Luciana sobre vários assuntos importantes na área de imigração. Vamos abordar tópicos como ah, abordagem pelo ICE, o que fazer, né, como proceder no ambiente de trabalho ou numa blitz, uma parada na rua, né, por exemplo, o que fazer com os filhos, né, em relação a planejamento para os filhos na escola, se o ICE tem o direito de entrar num local, né, fechado, sobre detenções, né, o que acontece, fiança, né, os direitos da pessoa, não só durante a abordagem do ICE, como também após uma possível detenção. Então, vamos falar sobre vários assuntos. Registro, né, o famoso registro que está aí, né, nas notícias. Enfim, várias coisinhas ali do dia a dia da imigração que a gente vai tentar falar aqui o máximo possível. Então, estamos aqui com a doutora Renata Lily White, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela e sobre a formação dela aqui nos Estados Unidos. Sim. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com você. Agradeço muito o convite, uma iniciativa ótima, né, de poder informar a comunidade, falar sobre tópicos de interesse da comunidade, imigração, né, principalmente agora nesse momento. Então, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou advogada formada no Brasil, né? Ainda tenho a minha OAB ativa lá, e também formada nos Estados Unidos. Sou licenciada aqui no estado da Geórgia, já trabalho com imigração desde 2012, né? Comecei como assistente jurídica, em escritório de advocacia, trabalhei com adoção internacional, trabalhei com várias áreas, né, do direito imigratório, vários tipos de vistos e tudo. E desde 2001 eu tenho o meu próprio escritório, né? Que começou como Vargas e Lily White, que eu tinha uma sócia. E aí depois, em 2023, eu fiquei sozinha, né? Reestruturei o escritório, a minha sócia teve que sair, então eu reestruturei meu escritório e fiquei sozinha. Mudei o nome do escritório, agora é Alliance Immigration Law. E é um escritório... Vai ficar na descrição do vídeo toda a informação, telefone, site, tudo para quem quiser informação maior. Sim, fica ali em Scob e a gente tá lá com um time muito bom, né? Eu gosto muito das minhas assistentes, das minhas colegas, né, que eu chamo. E a sua profissão, ela é diferente do paralegal, né? Ah, sim. Porque muitas pessoas aqui confundem isso. Qual seria a diferença de você, que é uma advogada, licenciada aqui, para um paralegal? Sim. Só para questão de informação mesmo. Isso é muito importante divulgar. Por quê? O paralegal, né, ou paralegal, em português como é chamado, é o famoso estagiário, né? Nada mais é do que o estagiário, o equivalente ao estagiário no Brasil, o assistente jurídico, né? Que ele trabalha normalmente assessorando o advogado, ele aprende a fazer né, o serviço e tal, mas ele não é, né, um advogado licenciado, não é um profissional licenciado que fez a prova do bar, né, aqui que chama Bar Exam, que é o equivalente à OAB, o exame da Ordem dos Advogados no Brasil. Ele não está apto a fazer um caso, representar clientes na corte, seja de imigração ou seja outro tipo de corte estadual, né, civil, criminal, de família, nada disso. Ele pode muitas vezes prestar um serviço de preenchimento de formulário, mas ele não pode fazer uma análise jurídica, né, imigratória, principalmente, já que a gente está falando no campo da imigração. Ele não pode dar conselhos para o cliente em relação a você tem direito a esse benefício migratório, ou vamos ver se você qualifica, né? Ele não pode fazer essa triagem, tá, mais elaborada que um advogado pode fazer. Então, o advogado no campo da imigração, a importância dele qual é? Ele não é apenas um preenchedor de formulário, como muitas pessoas, né, já ouvi pessoas falarem, preencher formulário como qualquer outro. Não é, tá?
advogado que está fazendo aquilo, ele está se responsabilizando pelo seu caso. Ele que vai lá responder pela pessoa. Exatamente. Porque muitas Ele vai vezes do esse início ao imigrante fim. não sabe nem falar o inglês. Exato. Ele vai precisar de alguém nessa parte Com também. certeza. O imigrante não conhece a lei americana, a lei migratória. Ele ouve falar, né? Hoje em dia, mais do que nunca, TikTok, Facebook, o grupinho de WhatsApp. Ele ouve as histórias, ele não tem o conhecimento da lei E essa migratória. foi uma das maiores razões pelo que eu trouxe uma pessoa de confiança, correta e séria para falar com nós. É justamente isso, parar o diz que tem muita gente falando coisas que não são verdadeiras. Sim. E tá deixando toda a nossa população brasileira Em aqui em pânico. Exato. Então, até pessoas que estão com status estão com medo. Sim. Então, assim, acho que esse é o nosso principal objetivo hoje, é colocar bem claro o que você deve fazer se o ICE te abordar, como você deve proceder. E nada melhor do que alguém que realmente entende, que já trabalhou nessa área, que já trabalhou que já tem muita experiência para colocar isso para nós. Sim, é importante esse serviço de educação à comunidade, porque é um serviço assim, eu estou indo a vários locais, eu estou indo a igrejas, eu estou indo em escolas, eu estou indo em grupos de pais, em centros comunitários, né? Não só brasileiros, como hispanos também. A comunidade hispana está muito unida. Muito preocupada. E a gente também tem que se unir também. A gente tem que pegar o exemplo da comunidade hispana e nos unirmos como comunidade brasileira. Isso menos é fofoca, menos pânico, menos pavor menos e mais politicagem informação. e mais um ajuda o outro, Exato, né? É isso que exato. O objetivo é esse, gente. Somos todos imigrantes, né? Sim. Nós temos aqui que se ajudar uns aos outros, Verdade. né? E não prejudicar, espalhar fofoca, pânico, nada disso. Então, assim, lógico, tem informações que são sérias, que a gente vai fornecer aquela informação. Algumas pessoas vão ficar preocupadas, porque estamos num momento que é preocupante, realmente, para muitas pessoas. Como você falou, algumas pessoas até com status ficam preocupadas. Há situações em que realmente até as pessoas com status, devem ficar alertas. Não em pânico, mas tem que estar todo mundo alerta. Sim. Né? Porque está acontecendo à sua volta. Porque nós estamos em outro país, com outra política, com outro sistema que a gente tem que aprender a viver aqui. Com certeza. E muitas pessoas pensam, eu tenho green card, ou eu tenho uma cidadania, então nada pode acontecer comigo. Né? Eu tenho aquela armadura. Não é bem assim, gente. Uma pessoa com green card, se ela comete um crime, determinados tipos de crimes, ela pode ser deportada. Um processo de deportação pode ser iniciado contra uma pessoa que tem residência permanente. Então, temos que estar mais alertas do que nunca. Sem espalhar o pânico, o pavor, mas alerta, informação de qualidade. Informação correta e de qualidade. Correta. Isso né? é o mais importante. Então, vamos falar, você pediu para falar um pouquinho sobre o ICE, né? Eu acho que isso é o que está mais preocupando as pessoas. O que acontece se o ICE chegar hoje aonde eu estou? Se ele me parar, se tiver uma blitz, se ele estiver num restaurante ou num mercado que eu estiver, o que eu faço? Exatamente, vamos lá, falar sobre isso. Primeira situação, você encontra com o ICE na rua. Você está dirigindo seu carro, de repente você vê lá na sua frente uma blitz, né? Como a gente vê muito no Brasil, né? Sim. Vê lá o carro da polícia, o carro do ICE, enfim. Aí você descobre que é o ICE. Bom, o ICE começa a falar, o policial do ICE, normalmente quando eles fazem uma blitz desse tipo, eles estão amparados pela polícia estadual, né? Eles não vão estar sozinhos, eles vão estar ali com o amparo da polícia. Eles vão chegar com coletes, normalmente vai estar escrito ICE, ou né, DHS, enfim, vai ter lá uma identificação e eles vão pedir documentação, vão começar a conversar como se eles estivessem ali conversando com você e tal. As pessoas que não têm informação, elas vão achar que elas são obrigadas a fornecer informação para o agente de imigração, do ICE, e elas não são obrigadas. Ninguém é obrigado a fornecer qualquer tipo de informação para um agente de imigração. Quando for parado na rua, ou no trabalho, ou em casa, na porta de casa, você não é obrigado a fornecer essa informação. Dentro da Constituição americana, existem artigos, emendas, seções que garantem o direito ao silêncio. Então, você não pode ser obrigado a
falar e fornecer informações que podem prejudicar você mesmo. Sim. Então, esse é um direito de todas as pessoas. Dentro do território americano. Não é um direito só de quem é residente permanente, só de quem é documentado aqui dentro, só de cidadão americano, nada disso. É um direito de qualquer pessoa que estiver dentro do território americano tem o direito de ficar calada quando for abordada por um agente do ICE. Eu, por exemplo, se eu sou parada por um agente do ICE, eu simplesmente, se ele perguntar o meu status, eu vou falar, eu tenho o direito de ficar em silêncio, né? Eu não tenho obrigação nenhuma de responder se eu sou legal, se eu sou cidadã, se eu não sou. Se eu não abrir a minha boca, se eu exercer o meu direito ao silêncio, o ICE não pode me deter. Essa é a regra geral. Mas eu ouvi falar que fulano foi preso, que Beltrano foi detido e ele não abriu a boca. Pode acontecer, casos muito isolados, eu digo para você, muito isolados. Existe abuso de poder do ICE? Claro, qualquer policial, seja de imigração, seja de polícia estadual, pode cometer um abuso de autoridade, um abuso de poder e deter uma pessoa, mesmo que a pessoa não abra a boca. Não tem ninguém ali como testemunha. Ele a pessoa pode. Então, poder fazer, ele pode. Por isso que ele não deve fazer, mas pode acontecer. Por isso que a informação é poderosa, né? É poder. Se você está bem informado dos seus direitos aqui, como imigrante, como seja cidadão, imigrante ou indocumentado, como pessoa aqui dentro dos Estados Unidos, você não sofre. É mais difícil você sofrer esse abuso de autoridade. Sim. Porque o policial vai ver que você está bem informado. Você não é uma qualquer que está lá na rua e fica assustada, desesperada. Claro que vai ter aquele pavor de primeiro momento. Claro, vai ficar nervosa, todo mundo fica. Todo mundo vai ficar nervoso. Mas tem que controlar a emoção naquele momento e lembrar o que foi que eu ouvi da advogada e não sou só eu. E eu descobri uma coisa que a doutora me falou, que existe um cartãozinho. Isso, existe. Eu não sabia que existia isso, gente. Sim, eles são chamados os Red Cards, tá? Eles são os cartõezinhos vermelhos, que eles são distribuídos por uma organização sem fins lucrativos, que eu já estou disponibilizando para os meus clientes, para qualquer pessoa. É bom ter esses cartõezinhos. Os eventos que eu falo, normalmente eu levo esses cartõezinhos, as pessoas tiram foto, depois eu vou deixar uma foto aí para vocês. Isso, aí vocês imprimem esse cartãozinho, levem sempre na bolsa, na mochila, dentro do carro, né? Tenham no local de trabalho. O que é esse cartãozinho? Esse cartãozinho vem com seus direitos, que você vai entregar esse cartãozinho para o oficial do ICE quando você estiver sendo parada ou numa blitz ou no trabalho. Você vai simplesmente entregar esse cartão e ficar de boca fechada. Se você souber falar um pouco de inglês, o ideal é você apenas falar I have the right to remain silent. Eu tenho o direito de permanecer em silêncio. E eu quero exercer esse direito, né? Então, não falo mais nada, entrego o cartão, ok. O ICE pode te prender nessa circunstância? Não. Por quê? Porque ele não sabe se você é documentado, é indocumentado, porque você não forneceu informação nenhuma. O ICE só vai prender uma pessoa, como eu falei, em princípio, a menos que haja um abuso de autoridade. Em princípio, ele só vai prender uma pessoa que ele sabe que é indocumentada ou que já tem uma ordem de deportação, porque a pessoa confirmou o nome. Então, eu vou dar alguns exemplos, assim, por exemplo, de pessoas que são detidas pelo ICE. São as pessoas que, vamos dizer, você é agente do ICE, você começou a me pressionar, né? Fala quem você é, qual é o seu nome, você está aqui indocumentado, né? Você é imigrante. Porque, né, muitas vezes existe o profiling, a nossa característica física, a cor da pele, o jeito de falar, o sotaque. Às vezes eles estão observando você conversar com outras pessoas, eles estão vendo ou você fala outra língua. O brasileiro fala muito alto, né? Fala com as mãos, nós italianos. Exatamente, aí eles vão perceber que você é imigrante, obviamente. Sim. Mas você não deve fornecer informação, não confirme que é imigrante, não confirme que é indocumentado. Não diga, meu caso está pendente, eu sou estudante, né? Ou sou isso, ou sou aquilo, não interessa para eles. Fique de boca fechada e, se quiser, pode entregar o cartão e acabou. Esse cartãozinho tem lá os seus direitos. Tem o direito de ficar em silêncio, tudo em inglês. Tem o direito de contactar o meu advogado, né? Todos os seus direitos estão ali, tá?
você entrega isso para ele. Quando você entrega esse cartão, o agente do ICE normalmente já vai perceber, opa, essa pessoa Tá bem informada. tá bem informada. Ela não é qualquer uma que tá andando por aí, né, e vai abrir o bocão para ser presa. Que até mesmo quando eles vão para prender alguém que já tem uma denúncia, eles vão diretamente na pessoa. Exatamente, nós Eles vamos já chegar nesse sabem exemplo. tudo, né? Exatamente, nós vamos chegar nesse exemplo. Então, digamos, estávamos naquela hipótese aí de você ser agente do ICE e me pressionar e eu falar o meu nome. Ai, eu fiquei assustada. Ai, meu nome mi nombre, vamos dizer, né? Falou em espanhol ou em português. É Maria, né? Aí ele vai perguntar. Muitas vezes o agente do ICE fala espanhol. Às Sim. vezes até português. Muito americano fala espanhol, Exatamente, entende português. Exatamente. E aí ele pode falar, qual é seu nome? ¿Dónde es? Né? Da onde você é? Aí você fala, do Brasil. E qual é seu status migratório aqui? Tienes uma visa? Tem um visto? Aí você vai falar, eu tinha, mas expirou. Não, eu tô Aí em você já processo entregou. de green card. Pronto, ali já foi, tá? Se ele quiser te prender, ele pode te prender porque você não comprovou. Cadê o seu visto? Aí a pessoa abre o passaporte brasileiro, que é outro erro, né? Não se faz isso, não se mostra o passaporte de outro país para oficial do ICE de jeito nenhum. Abre o passaporte, mostra o visto, expirou há 1 ano atrás, expirou 10 anos, a pessoa já tá aqui, aí aqui piora tudo, né? Aí pronto, a pessoa é algemada e levada porque tá indocumentada. Então, estamos vivendo esses tempos, sim. Não é pânico, é verdade. Não está acontecendo em todos os lugares, mas pode acontecer. Por Aqui isso, a gente ouve até poucos casos, né? Isso. Aqui na Geórgia a gente percebe que poucos casos de prisão do ICE. Exatamente. Então, assim, tem que estar preparado. Isso é que é importante. Não é ficar em pânico, é estar preparado para uma situação dessas. Bom, grande erro meu. Eu, na hipótese aqui, eu fui a pessoa que voluntariei a informação e a agente do ICE tinha todas as informações para me prender. Ela descobriu que meu nome era Maria, vamos dizer, né, na hipótese. Ela descobriu que eu era do Brasil, ela descobriu que eu tinha um visto, ela descobriu que eu era do Brasil também, não só porque eu falei, eu mostrei meu passaporte com o meu visto vencido, pior ainda. Né? E ela falou que está em processo, ou de asilo, ou de green card, ou de qualquer coisa. O seu processo está pendente, então você não tem status ainda. Pronto, acabou. Mesmo com o processo pendente, a pessoa ainda pode ser detida. Tá? Essa é uma informação importante. Mesmo com o processo pendente, a pessoa pode ser detida. Bom, aí vamos dizer, a outra situação. Você está no seu trabalho. O agente do ICE entra, né? Estão ali naquela parte, vamos dizer que você trabalha num restaurante, alguma coisa assim, naquela área pública ali, ou no dining, né, area, que chama, onde tem as mesas, todo mundo ali, aquilo ali é considerado uma área pública. O ICE não precisa de mandado judicial para fazer uma blitz ali. Ele pode entrar a hora que ele quiser. Pode entrar a hora que ele quiser e pode. Estacionamento em frente ao restaurante, área aberta ao público ali de mesas e tudo, eles podem entrar e podem abordar, pedir o status migratório. Se você trabalha na cozinha do restaurante, é importante, o ICE só pode entrar em áreas privadas do estabelecimento com autorização do dono do restaurante de preferência, né, do gerente ou dono, ou com um mandado judicial. Por isso, quem estiver assistindo, que for dono de restaurante, dono de padaria, o que for, coloque na porta da cozinha, dos locais onde não queira que o ICE entre, somente coloque lá, private. Compra uma plaquinha e coloca private, tá? Ou employees only, coisa desse tipo. Apenas empregado, de preferência até private, porque a palavra private já diz tudo. É uma área privada. E só pode entrar com autorização. Pode entrar ou com autorização, consentimento, ou com um mandado judicial. Não é um mandado administrativo, que muitas vezes o ICE tem um mandado administrativo. E depois eu vou fornecer para você um exemplo, dois exemplos essas fotos depois. De mandado, a diferença entre o mandado administrativo e o mandado judicial. O mandado administrativo, o ICE não pode entrar. Tem que ser um mandado judicial, ok? Então, entrou no restaurante. Você está sentada na sua mesa comendo. Eu sou agente do ICE. Eu pergunto, what's your name?
Aí você vai ver, né? Provavelmente vai ver escrito Pela ICE, cara de alguma coisa pavor assim, né? das pessoas, ele já vai saber. Aí você pode até perguntar, né? Por que você tá me perguntando isso? Aí ele pode falar, não interessa, eu tô te perguntando, quem é você? Não fale. Fale, eu tenho o direito de ficar em silêncio. I have the right to remain silent. Essa frase a gente tem que decorar. Tem que decorar, As mesmo pessoas que não têm fale que inglês. decorar. I have the right to remain silent. Se tiver o cartãozinho, se ele começar a te dizer, não, você não tem direito de... Porque eles podem, né, falar, não, que nada, fala, senão eu vou prender você, né? Você tira o cartão e fala, não, I'm sorry, here's a card, tá? Sentiu que o ICE tá forçando uma barra. Outro direito que você tem, I have the right to call my attorney. E você liga para um advogado, tá? Imediatamente. Que vai ficar o telefone da doutora aqui pra quem precisar, tomara que ninguém precise, mas ficará o telefone dela. Sim. Então você tem esses dois direitos muito claros, tá? Na Constituição. E aqui uma coisa que a gente percebe é que a lei aqui é muito levada a sério. Sim. Então, assim, independente da situação, se é uma lei, eles vão cumprir. Exatamente. E isso é uma coisa que é bom aqui nesse país. Sim. Isso é importante, tá? Eles cumprem, a gente tem que invocar os nossos direitos, porque nós temos direitos, né? Não importa o status legal, aqui nos Estados Unidos, esses são direitos de todo mundo, tá? Então, autoincriminação, né? Quinta emenda da Constituição. Você tem o direito de não se autoincriminar, de ficar em silêncio. Então, exerça esse direito. Não se apavore. A gente brasileiro tem a mania de falar demais, às vezes. Falar demais, não é só brasileiro, é latino. Então esse é um grande problema nessa hora. Nessa hora vai ter que fechar a boca e dizer, não falo. Porque a pessoa pensa, e isso tem sido muito comum, uma pergunta muito frequente nos locais onde eu tenho ido para falar, as pessoas se apavoram e elas acham que se elas ficarem em silêncio vai ser pior, porque elas estão, eu vou estar confessando então que eu sou ilegal, se eu ficar quieta é melhor me defender. Que tem aquele ditado, quem cala consente, mas não é assim quando se trata de lei. Quando se trata, principalmente nesse momento agora, o ideal é ficar calado, não se autoincriminar, tá? Porque se você se autoincrimina, é tudo que o ICE quer, né? Então, e você chamando um advogado, ele vai saber exatamente o que falar no momento, vai saber como... vai saber exatamente como, né, se posicionar com o agente do ICE e tudo. Agora vamos a uma questão aqui. Se por acaso a pessoa for detida, mesmo assim, ou ficou nervosa, abriu a boca sem querer, falou, começou a brigar com o oficial, alguma coisa, se altercou e tal, ou houve um abuso de autoridade do oficial realmente, mesmo calado, não tinha ninguém, que pode acontecer, infelizmente, não é muito comum, mas pode acontecer. Não teve testemunha ali pra ver que você estava calada, ele achou que você falou, e prende. Prende. Leva a pessoa. Chegou no local, você tem o direito de ligar pro seu advogado. Ficar calado também. Ficar calado, e ligar pro seu calado. E você tem o direito de dar o cartãozinho, leva vários cartõezinhos, sai distribuindo esse cartão. Gente, esse cartão nós vamos ter que ter por tudo. Pra tudo que é agente do ICE, pum, aqui tá o cartão, né? E fique calado. Você vai ser levado para um centro de detenção, né? Temos um aqui famoso na Georgia, que é no sul da Georgia, em Lumpkin, chamado Stewart Detention Center, que é só para imigrantes, né? Um centro de detenção de imigração. Olha, eu não sabia disso, é legal. Sim, é no sul da Georgia, fica quase lá na Flórida, é bem longe daqui, né? São 3 horas e meia, quase 4 horas. E você vai ter o direito de ligar para um familiar, se você tiver, você vai ter direito de ligar para o seu advogado e tudo. Isso, em geral, eles, né, permitem esse direito, porque seria uma violação, né? É muito grande, se eles não permitissem isso. Assim que você conseguir se comunicar com o seu familiar, peça ao seu familiar que entre em contato com o advogado, se você não conseguir, né? Essa história de que só tem uma ligação, é isso mesmo? Em geral, em princípio, sim, tá? Você tem aquele direito a uma ligação para o seu advogado, uma ligação para o seu familiar. Mas essa regra é flexibilizada, dependendo do centro de detenção, não é bem assim,
tá? Você tem o direito àquela ligação, normalmente eles te dão um cartão, o familiar tem que botar crédito, dinheiro naquele cartão para você ligar, então você tem direito às chamadas e tal. É porque eles falam isso assim, inicialmente você tem direito àquela primeira chamada, né, pra... Uma dúvida que veio agora, o celular não fica mais com a gente? Não, eles normalmente... Então é bom todo mundo saber decor o telefone de um advogado e de um familiar. Sim, eles... Quando você entra no centro de detenção, né, eles revistam, eles tiram qualquer coisa que possa ser prejudicial, ou eles têm medo de armas, de objetos portantes, coisas desse tipo, e comunicação também. Então, normalmente, os celulares ficam confiscados e você tem o direito de ligar, tem um telefone lá dentro, como se fosse um telefone público, onde você vai usar os seus créditos, né, e vai fazer essas ligações. O que vai acontecer? O seu advogado, né, assim que o seu familiar ou você já tiver o telefone do advogado, normalmente as pessoas falam com o familiar e o familiar que está lá fora, que está aqui vai fora, atrás. é que vai atrás, até para facilitar mesmo, né, o acesso. E aí o advogado vai tentar fazer o quê? Ele vai marcar uma entrevista, uma reunião, né, com a pessoa detida para poder saber mais informações. O familiar que está do lado de fora vai querer passar todas as informações, os detalhes, não sei o que, mas o advogado ainda assim deve conversar com a pessoa que está detida, porque só ela sabe que vai saber como foi a circunstância da prisão, né, da detenção, como foi que tudo aconteceu, toda a história dela. Às vezes o familiar, por mais que queira ajudar, é limitado ali nas informações. Então o advogado vai lá, marca, conversa com o cliente e vê se é possível fazer um pedido de fiança, né? O pedido de fiança, o bond que chama, né, em inglês, é um pedido restrito a algumas pessoas. Nem todo mundo tem direito à fiança. Então mesmo quem for pego pelo ICE pode ter uma fiança e sair? Pode, existe audiência de fiança chamada bond hearing. Essa fiança, se a pessoa for elegível para esse tipo de pedido, né? Que aí tem que analisar caso a caso. Provavelmente não pode ter tido nada de crime, nenhuma infração de trânsito. Tem pessoas que já não são elegíveis. Mas se o advogado fizer o screening, a triagem e decidir que aquela pessoa pode fazer um pedido de fiança, ele vai trabalhar junto com aquela pessoa e com os familiares que estão fora, se a pessoa tiver, para conseguir a documentação para fiança. Então a pessoa vai precisar de um sponsor, né? Um patrocinador, que vai se responsabilizar por essa pessoa, tá? Vai assinar declarações, dizendo que vai se comprometer a fazer com que essa pessoa, se for liberada do centro de detenção, compareça a todas as audiências, enfim, uma série de requisitos. A pessoa vai ter que ter dinheiro para pagar a fiança, e normalmente uma fiança de imigração é alta, é de $10.000 para cima. Nossa. Tá? Principalmente nessa nova administração, vão ser as fianças bem altas. Na época do Biden, estávamos conseguindo fiança por até 5 mil, as mais baixas, $5.000. Nossa, eu não imaginei que fosse tão alto. Infelizmente, as fianças são bem altas de imigração. E vai providenciar o pagamento do advogado, que obviamente vai cobrar também, não é barato, né, um processo de fiança, porque o advogado tem que estar ali correndo em cima da hora, tem prazo, né, tudo é mais rápido e é mais estressante em termos de procedimento quando a pessoa está detida, né? Os prazos são mais sensíveis, são mais rápidos, né, porque aquilo vai assim, ó, é muita gente detida, o juiz quer deportar, quer mandar logo, e a pessoa o advogado tem que estar ligado. Por isso a importância de ficar de boca fechada. De boca fechada, para não se arrepender depois, porque aí vai gastar dinheiro com fiança, vai gastar dinheiro com advogado e tal. Enfim, então, importante falar sobre a fiança aqui. Se essa pessoa não for elegível para uma fiança, o que acontece? Essa pessoa provavelmente vai receber uma ordem de deportação, né? Não tem jeito. Aí o advogado vai ser honesto, né? Se for, claro, vai falar, olha, você não tem chance, tá? Suas chances de fiança são quase zero. Então, eu trabalho dessa forma. Se a pessoa tem, como a gente estava conversando sobre isso, 5%,
é zero. É zero. Né? Porque é sua 5% sorte. de chance, não pega. Né? Advogados, por favor, né? Vamos ajudar esse povo brasileiro Vamos que tá ajudar as precisando, que pessoas. já tá difícil. Se a pessoa tem 5% de chance de ganhar ou uma fiança ou de ganhar qualquer caso, não pegue, né? Porque você vai Porque estar você sabe que não vai dar dinheiro dessa pessoa, se aproveitando dessa pessoa, fazendo falsas promessas, né? Isso não é legal. Então, se essa pessoa não tiver chance, eu vou falar, olha, chance quase zero, tá? Você não tem nenhum caso pendente, você não tem esposo americano, você não tem um asilo pendente, você não tem nada pendente, tá? Chance quase zero. Ou você tem histórico criminal, você tem isso, tem aquilo. A melhor coisa então, ou você vai assumir, tem duas opções, ou você vai assumir o risco de ter uma ordem de deportação e ser deportado pelo governo americano, oficialmente, dali do centro de detenção, você já sai direto para o avião, ou você vai pedir uma saída voluntária. A saída voluntária é um benefício migratório que pode ser solicitado ao juiz, né? Pode ser um pedido pré-deportação, pré-ordem de deportação ou até após uma ordem de deportação. Então mesmo que a pessoa seja deportada, ela ainda Você ainda pedir pode. essa Os saída casos voluntária. são mais... não costuma ter muita aprovação, não, mas é mais comum antes da ordem de deportação, tá? Por quê? Porque tem que ter a concordância do advogado do governo, que é o promotor, né? Então a pessoa foi pega, por exemplo, vai lá e você diz, olha, não vai ter chance de você pagar fiança, vamos já pedir uma saída voluntária. Vamos ver se o governo concorda. Antes do governo dar a deportação. Exato. Por quê? Na dança, né, da Corte de Imigração, nós temos os seguintes papéis, os atores. O juiz de imigração, o respondent, né, que é a pessoa, o imigrante, né, que está ali, o réu, e temos a promotoria, que é o DHS, é o advogado do governo, tá? O advogado do governo é o promotor, é o que está contra o imigrante. É esse que vai brigar com o imigrante. É esse que vai querer deportar de qualquer jeito, vai embora. Tá? Então, ao pedirmos a saída voluntária, antes de pedirmos ao juiz, sempre o advogado vai entrar em contato com o advogado do governo, né? A gente liga para o advogado do governo e vai falar qual é a sua posição nesse caso. Eu tenho um cliente assim, assim, assado, eu tenho todos os né? Ele não tem nada que possa qualificá-lo para um caso, nem nada. A gente quer tentar, e ele está disposto a voltar para o país dele. Você concorda com uma saída voluntária? Se o advogado do governo falar sim, ok, beleza. A gente vai para o juiz já, os dois em acordo, a promotoria e o réu, já em acordo, e falamos os dois para o juiz. Pode até ser feita uma joint motion, né, uma petição em conjunto, pedindo para o juiz deferir, né, aprovar uma saída voluntária. O que é saída voluntária? A pessoa está concordando em sair do país voluntariamente, sem uma ordem de deportação, que dá o castigo de 10 anos. Então, assim, a saída voluntária facilita muito para ela não dá essa penalidade do castigo de 10 anos sem poder retornar ao país. Que toda pessoa que tem uma ordem de deportação, quando ela tem uma ordem oficial de deportação e ela é deportada pelo governo americano, naquele aviãozinho lá que o governo freta e leva todo mundo, todo mundo deve ter visto aí nas notícias, pessoal chegar algemado no Brasil, não sei o quê, aquelas pessoas não podem retornar aos Estados Unidos por 10 anos. Tá? Elas têm e se ela pedir a saída voluntária, ela pode retornar? Exatamente. Tem um prazo para ela poder retornar legalmente? Legalmente, não tem. Então, ela pode retornar legalmente, não tem problema nenhum se ela pedir a saída voluntária. O que acontece? Você tem que cumprir aquela saída voluntária. Porque se eles vão dar um prazo para você sair. Exato, eles te dão, a gente pede normalmente 120 dias e tal. Se essa pessoa... você pode pedir um prazo para a pessoa até mesmo vender suas coisas, se organizar. Claro, exatamente, Você pede um prazo, o máximo são 120 dias, tá? Para o juiz, para que você possa se desfazer dos seus bens e você possa, inclusive, comprar a sua passagem, porque é responsabilidade da pessoa comprar a própria passagem. Você só tem aquela data para sair, você vai ter que sair, porque senão eles vão vir de atrás. Por quê? O que acontece automaticamente com uma ordem de saída voluntária que não é cumprida por você? Você teve essa oportunidade de sair,
que o juiz te deu e você não saiu, automaticamente, no dia seguinte, se o juiz te deu até o dia 10 de março, você não saiu, no dia 11 de março você está aqui, você já está descumprindo essa ordem automaticamente já se converteu em uma ordem de deportação. De prisão. Provavelmente até a polícia pode vir atrás. Exato. Então já se converte automaticamente numa ordem de deportação e, além de te dar o castigo da ordem de deportação normal de 10 anos, você ainda tem um castigo adicional por não ter cumprido a saída voluntária. E pelo fato de você cumprir essa saída voluntária, provavelmente o governo já veja isso com bons olhos. Exatamente. Então, numa próxima reentrada aqui, você vai ter uma entrada mais fácil. Exatamente. Não vai te prejudicar. Tem muitas pessoas que saem voluntariamente, de forma correta, dentro do prazo e tudo. Alguns anos depois elas decidem voltar legalmente sempre e aí conseguem um visto, entendeu? Então, assim, mostra essa boa vontade para o governo. Então, é importante estar informado disso, tá? Sempre dar para o cliente essa opção. Existe a saída voluntária. O que acontece com a maioria das pessoas, né? Que eu converso e falo, antes mesmo da pessoa estar detida, né? Porque muita gente tem se consultado comigo para saber quais são as consequências, para ter uma sessão de orientação assim, né? E eu informo para a pessoa, se você não cumprir, vai acontecer isso, isso e isso. Ah, doutora, mas eu quero ficar aqui, eu não quero ir para o Brasil. Bom, então você tem que saber dos seus riscos. Sim. Você pode ter uma ordem de deportação. Ah, mas eu não quero ter uma ordem de deportação. Gente, não interessa. Com asilo, sem asilo, né? O asilo aí que muita gente tá. Um dia a ordem de deportação vai bater a sua porta. Não tem jeito, tá? Pode ser daqui você a 10 tá sem anos. status é uma coisa, agora você ter uma ordem de deportação é algo muito mais grave. Exato. E vai acontecer. Vai acontecer. Ah, mas eu vou casar com um americano. Ok, nem sempre isso resolve a sua situação, tá? Mais do que nunca, nessa administração que estamos nesse momento, os casamentos durante o processo de deportação são vistos com olhos diferentes pelos juízes. Eles não são ingênuos, eles não são bobos, né? A maioria dos juízes de imigração já foram promotores, já foram advogados de imigração e os promotores também. Eles sabem todas as estratégias, né, que as se pessoas utiliza para poder ficar no país. Para poder ficar, né? Então, muito cuidado com casamentos arranjados, casamentos que não são legítimos, porque o critério de análise da imigração para os casamentos ocorridos durante o processo de deportação é um critério de análise muito mais difícil do que um casamento feito antes da pessoa entrar, né? Ocorrido antes da pessoa entrar em processo de deportação. Então, isso é uma coisa que vale também lembrar. Nem sempre um casamento vai salvar você. E o casamento também não vai fazer, se você entrou pela fronteira, não vai fazer com que você consiga ajustar o seu status aqui, né? A não ser em algumas situações onde a pessoa recebeu uma condicional, aí é diferente. Fora isso, a pessoa vai ter que fazer o processo consular, vai ter que fazer um pedido de perdão, processo caro, demorado, leva aí. Que é diferente de quem perdeu o status por algum motivo, porque ele entrou aqui dentro já com... Exatamente. É uma triagem, entrou com visto, então essa é uma grande diferença também. Exato, é muito importante fazer essa diferenciação. A pessoa que entrou nos Estados Unidos com visto e ficou além do seu tempo, fica numa situação bem melhor, vamos dizer assim, para alguns tipos de caso, do que uma pessoa que entrou pela fronteira. Porque não passou por nenhum tipo de triagem. Isso é complicado porque muita gente entra e você não sabe quem está entrando. Com pessoas boas, entram pessoas ruins. Exato. Então o governo tem que fazer esse controle também, Sim. porque você nunca sabe quem está entrando no país. E isso é muito complicado. Exato. Vamos dar uma pausinha aqui. Sim. Eu vou separar o vídeo em duas partes, daqui a pouquinho a gente volta. E temos bastante assunto ainda, umas coisas bem importantes. Se a polícia te pegar, o que fazer se eles chamarem o ICE? Sim. Vai ser no próximo vídeo, pessoal. Sim.